iniciar a palavra agora. Então vamos dizer todos juntos? Jesus e o gigante da ingratidão. Ontem nós aprendemos que ingratidão são atitudes de uma pessoa que não é grata. Pode ser de um filho, pode ser de um pastor, pode ser de um líder, pode ser minha, pode ser tua, uma atitude de um empresário, atitude de um patrão, atitude de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã. Quando é que a ingratidão dói? Nós aprendemos ontem, quando ela vem de pessoas que nós amamos demais da conta. Amamos demais da conta. Daquela pessoa que, vamos explicar melhor, que você colocou toda a sua confiança nela. Isso é ingratidão. Mas ingratos, pastor, a senhora disse que todos nós somos. Sim, de alguma maneira a gente sempre é, né? Mas a ingratidão maior vem daquelas pessoas que você praticamente passou uma procuração de amor, uma procuração de confiança, uma procuração de confiança, né, gente? Aquela pessoa que você passou teu nome pro coração dela, que você pegou com o seu coração e passou para ela e pegou o dela e tomou posse. Uma hora a gente vai falar que tem muita coisa para a gente aprender sobre isso, né? Mas a ingratidão dói demais. Só quem já passou ou passa sabe do que eu estou falando. E alguém me fez uma pergunta aqui. Se uma pessoa muito ingrata, ela tem coragem de passar por cima de você para te prejudicar até. Tem. Pode acontecer casos assim. Pode acontecer de uma certa ignorância. Agora aqui tá normal, viu, Milce? Aqui tá normal. Pode acontecer de uma infantilidade, maturidade e até uma maldade. Mas hoje a gente vai aprender o seguinte, que você precisa aprender. Que Jesus enfrentou esse gigante, como enfrentou. E fica aqui uma pergunta para mim e para você. Se o próprio Filho de Deus enfrentou o gigante da ingratidão, por que eu e você não podemos enfrentar? Estamos sujeitos, sim. Por quê, pastora? Porque somos seres humanos, porque estamos nessa terra, porque lidamos com seres humanos. E as nossas batalhas, o inimigo trava através de seres humanos. E o mais duro é que ele trava através de pessoas que você muito ama. Eu diria até que você se apaixona. Não é verdade? Tá? Vamos lá. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Então aqui a primeira coisa que eu vejo, que eu enxergo assim, é o amor de Jesus. É o amor de Deus através de Jesus. Por quê, pastora? Porque eu já fui para a Galileia várias vezes. Então dá para você subir da Galileia para Jerusalém sem passar pelo meio de Samaria. Por que ele passou pelo meio de Samaria, sendo que os judeus não se davam com os samaritanos, pastora? Porque ele era amor. Porque ele é amor. Porque ele tinha amor, porque ele tem amor. Entendeu? Porque Jesus, ele tem um coração grato. Então, conforme eu e você vamos aprendendo dele, vamos crescendo, vamos se achegando a ele, de verdade, cada dia um pouquinho, mas de coração, de verdade, com sinceridade, com honestidade, o seu coração vai ficando, e o meu também, cada vez mais parecido com o coração de Jesus. Igual não? Igual não. Por quê, pastor? Porque ele é fonte pura demais. Ele é fonte de nascença. Deu para entender, não? Rocha como essa não tem, tá? Mas a gente fica parecido, não é verdade? E enquanto a gente está nessa terra, a gente vai deixando Deus trabalhar comigo e contigo. Isso é um fato, né? Segunda coisa,
Ele passa pelo meio de Samaria e da Galileia. Eles não se davam. A água que um judeu, a água que um samaritano lavava o rosto, o judeu não lavava os pés. Então eles não tinham comunhão, pastor, eles não tinham comunhão. Eles não se davam. Então, havia uma divisão tremenda, tremenda, tremenda entre eles. Um se sentia mais santo que o outro. É lógico que em muitas partes os judeus estavam certos, estão certos. Mas não é esse ponto, né? E aí, entrando em uma certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos. Leproso, eu já ensinei já algumas vezes aqui para vocês, mas como tem muita gente nova que entra todos os dias, graças ao bom Deus, glória a Jesus por isso, eu preciso parar e falar. Naquela época não havia esse lado de saúde que há hoje, né, gente? As condições que nós temos hoje, as condições sanitárias, de higiene que nós temos hoje. Você imagina deserto puro, ali era deserto puro. Quantas vezes chovia ao ano e quantos milímetros de água, de chuva, e era para tudo, né? Para tudo. E aí, resultado, quando uma pessoa pegava a lepra, principalmente naquela época, era uma doença extremamente contagiosa. O leproso tinha que ficar longe de alguém que passasse, no mínimo 50 metros. Eles se aproximaram de Jesus aqui, pastor? Não. No mínimo 50 metros. Eles estavam numa aldeia de leprosos. Quando a pessoa já ia para uma aldeia de leprosos, presta atenção nisso. Ficava fora da cidade, presta atenção nisso. Longe da cidade, longe do templo, longe da sinagoga, longe da família. Pastor, mas quem dava essa ordem? Os sacerdotes. Porque primeiro começava com uma pequena mancha, ele olhava, deixava mais 7 dias, depois aquela mancha, se ela crescesse, ficasse branquinha, aí depois, principalmente quando começasse alguma coisinha de pus, imediatamente aquilo já começava a alastrar, gente, aquilo alastra mesmo, e come a carne, né? Vai comendo a carne da pessoa, e ela atinge muito os olhos, muito as orelhas, o nariz. Eu acho que o único lugar que eu, como pastor, não visitei, não cuidei, foi de um leprosário, que há muitos anos atrás já existia, né? Existia já, né? Então eu nunca visitei um leprosário, mas eu conversei com alguns pastores que visitaram um leprosário e eles me disseram, pastora Solange, é uma das coisas mais tristes que tem, né? O resto eu me lembro de ter visitado tudo, né? Mas era uma doença extremamente contagiosa e uma doença muito triste, a lepra. E ali eles estavam longe do marido, da esposa, do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos. E é tão engraçado, né, que eles não se davam. Mas quando ficaram leprosos, se uniram. Não foram unidos no amor, mas foram unidos pela dor. E aí Jesus não precisava nem passar por ali, podia fazer outro caminho, passa por ali. E o que acontece, pastora Solange? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, no mínimo 50 metros de distância. E gritaram em alta voz, olha o grito, isso que dor, que grito, não? Dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? Muitas vezes a gente precisa fazer essa oração. Quando Deus começa a nos prosperar, quando Deus começa a nos abençoar, quando Deus começa a enviar pessoas que nos dão presentes, quando Deus começa a nos dar um prolabore, um subsídio, seja o que for, quando Deus começa a prosperar a nossa vida de uma maneira muito especial. O que Deus está mandando eu dizer para a minha vida em primeiro lugar e talvez para a tua? Não esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça, eu e você, não nos esqueçamos de quem nós fomos.
de onde Ele nos tirou, dos vícios, da perturbação, das coisas erradas. E Ele nos levou para a sua bendita luz. E muitas vezes, quando Deus faz maravilhas na nossa vida, a gente se esquece de onde a gente veio e de quem Ele usou para nos tirar da lepra. A gente troca muitas vezes aquela pessoa que enfrentou os seus carrapichos, que enfrentou a sua sujeira, sua depressão, seu pânico, sua gritaria, seus vícios horrendos. A gente esquece dessas pessoas. E o problema da ingratidão é esse, que a pessoa esquece muito rápido. Ela pode esquecer muito rápido um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, uma família, e principalmente quem lhe levou à salvação. Quem lhe curou, quem lhe libertou, quem lhe exortou, porque um pastor exorta sim, né? Ensina sim, corrige sim, admoesta sim. E muitas vezes um pastor precisa levantar e quebrar a perninha da ovelha. O grato encara com amor, mas o ingrato, ele encara com uma maldade tão grande. Gratidão é ter um coração grato. Ingratidão é ter um coração ingrato, não agradecido, que não sabe agradecer, que não sabe dar valor, que procura a bola da vez. A bola da vez. Hoje você não é mais a bola da vez. Hoje você não está mais na crista da onda. Hoje, mas quero que vocês entendam uma coisa importante, que Deus não enxerga assim. Que maravilha, Deus não enxerga assim, como o ser humano enxerga, né? E aí, resultado, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então Jesus não chegou perto deles? Não. Jesus não pôs as mãos neles? Não. Eles não viram Jesus de pertinho? Não. No mínimo 50 metros. Não podia. Não podia. Se Jesus fizesse isso, ele quebraria a lei. E aí, resultado, Jesus falou assim: vão indo, vão e se mostrem aos sacerdotes. Pastora, quando é que eles foram curados? Quando eles começaram a seguir o que Jesus mandou. Eu paro aqui para dizer uma coisa muito importante para mim e para você. Que a minha cura, a tua cura, a nossa libertação, a nossa mudança, a nossa transformação, o nosso caráter transformado, renovado em Cristo, ele muda quando a gente segue mais do que uma religião. Me perdoa a franqueza. Mas a gente segue a verdadeira religião, que é Cristo, que é o religare, que é aquele que nos liga, que nos religa a Deus. Mas a senhora é contra ir na igreja? Não, não falei isso. Eu estou dizendo, nós temos que ir para a casa do Senhor, mas a casa do Senhor não pode sair de dentro da nossa casa. Porque quando você só encontra Deus na casa dele lá, é um perigo. Porque a verdadeira casa do Senhor hoje, ela é aqui, ela está aqui dentro. Então nós temos que ser de Deus no trânsito, na escola, na universidade, na faculdade, no açougue, no supermercado. Nós temos que ser de Deus dentro da nossa casa. Porque o nosso ministério, ele começa dentro da nossa casa. E eu sempre ensinei isso para mim, para a minha vida e para quem quisesse ouvir. O dia que você for bom na sua casa, você será bom na igreja, você será bom em qualquer lugar. O dia que a gente não for um problema dentro da nossa casa, não seremos mais um problema por onde passarmos. Porque a gente começa a entender que foi Deus que nos deu esse pai, essa mãe, esses irmãos, essa família, do jeitinho que ela é, com as suas qualidades e defeitos. Mas é nossa. Foi Deus que nos deu. E aí, queridos,
Foi na caminhada que eles foram curados. Você precisa aprender isso aí. E eu também. É na caminhada. Então, o Senhor está dizendo que quando eu me arrependo dos meus pecados, confesso no altar, aceito Jesus, sou batizado ali, ou no rio, ou em qualquer lugar, a senhora está dizendo que você tem que continuar. É na sua caminhada e na minha caminhada que a cura, a libertação, a mudança vem. Não é essa conversa, o dia que Deus quiser eu mudo, o dia que Deus quiser eu vou, o dia que Deus quiser eu faço, não. A parte sua ele nunca fará. Quando a pessoa se converte, a primeira coisa que eu falo para ela, filho, filha, vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos estudar isso aí? Hoje tem Bíblia até para criança. Quando você não entende a Bíblia no original, tem Bíblia simplificada, tem Bíblia na linguagem de hoje. Pastora, e se eu não sei ler e nem escrever? Você coloca lá no YouTube, áudio de Mateus. Você estuda com o Cid Moreira ou outros. Vocês estão me entendendo? Hoje não tem mais desculpa. Não tenho tempo. Toda vez que alguém olhar para você e falar assim, eu não tenho tempo, não é que ele não tem tempo. Eu não quero ter tempo para Deus. Eu não quero ter tempo para Jesus. Para aprender o certo ou fazer o certo. Eu nunca briguei com pessoas com vícios ou qualquer coisa mais. Quando a pessoa chegava para mim, eu dizia assim para ela, entra no Google, entra no YouTube, escreve versículos sobre tal problema que você tem, tal vício. E vai estudar. Não, mas o que a senhora acha? Não, o que eu acho não é importante. Nunca foi. Nós temos que ver o que Deus pensa. O que Deus quer ou não quer. E vamos seguir. Entendeu? O pastor só está dizendo que dentro da minha casa eu posso me curar, me libertar e estudar, não só dentro da igreja, mas dentro da minha casa. Sim. E deve. A tua casa tem que ser um templo. Em nome de Jesus. E ele, vendo-os, disse, ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Ao mesmo tempo aqui, Jesus mostra que tudo, seja quem for, precisa de um líder. Não adianta você falar assim, eu obedeço Deus, mas eu não obedeço meu pai, minha mãe, meu patrão, meu pastor, meu sacerdote, meu encarregado. Não, então tá fora. Tá bem fora. Isso é ingratidão. Uma hora a gente fala sobre isso. Hoje não é dia, né? E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Repete isso para você mesmo e eu aqui para mim. E indo eles, ficaram limpos. E perseverando eles, ficaram limpos. E caminhando eles, ficaram limpos. Não parando eles, ficaram limpos. Não pode, você não pode parar. Nem eu, né? Vamos lá. E um deles, quantos foram curados, pastora? Você vai descobrir já. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse, não foram 10 os limpos? Cadê os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse, levanta-te, filho, a tua fé te salvou. 10 foram indo. Os 10 foram curados da lepra. A lepra caiu por terra. Caiu por terra, desapareceu. Como assim, pastor? O sobrenatural aconteceu, o céu desceu ali. A palavra, por isso, uma hora a gente vai falar sobre isso. Olha o poder da palavra que saía da boca de Jesus, a comunhão que ele tinha com o Pai, a santidade dele, a pureza dele, a limpeza dele, a verdade que havia nele. Quando eles foram caminhando, eles foram curados. 9 continuaram adiante. Talvez eles perguntaram, onde é que você vai? Ele falou, eu vou voltar para agradecer aquele que me curou.
Nossa, chega a doer, né? Os 9 seguiram em frente. Nós temos pressa em chegar ao sacerdote e nós temos pressa de voltar para nossa casa. Mas um voltou correndo. Glória a Deus! Aleluia! Jesus! Jesus olha para ele e falou: fui curado, Jesus. Estou curado, Jesus. E ele vem com a cabeça, com o corpo todinho na terra. E se encurva. Ele louva, ele elogia, ele adora. E Jesus falou assim: mas quantos eu curei? Não foi 10? Cadê os 9? 9 eram judeus. Um era samaritano. Cadê o povo para o qual eu vim para eles, por eles? Cadê o meu povo? Cadê meu povo? Não foi 10 que eu curei? Só veio esse estrangeiro? Que nem conhecia o Deus de Israel, que nem servia o Deus de Israel, que nem adorava o Deus de Israel. Ele foi mais grato que o conhecedor da palavra. Eles que conheciam bonito, que pregavam bonito, que faziam bonito. Cadê? É nessa hora que Deus quer ver a tua fé, a tua religião, a nossa verdade. Ele continuava de cabecinha baixa enquanto Jesus falou: só esse estrangeiro veio. E aí Jesus fala para ele: levanta, meu filho, levanta e vai. Porque a tua fé te salvou. Ela não só te curou, mas ela te salvou. Ele chegou como um estrangeiro e ele saiu dali com o Deus de Israel. Você já ouviu falar, esse antigo, esse ditado, que tem gente que é mais honesta que muita gente dentro de uma igreja? É mais sincera, é mais verdadeira. Que você já olhou e falou assim: meu Deus do céu, só falta Jesus como Salvador para essa pessoa. Ela é boa demais, eu não vejo erro nela. São pessoas que têm um coração agradecido. São pessoas que têm caráter. São pessoas que têm berço. São pessoas sérias. Meus amores, em nome de Jesus, não perca teu berço. Não perca o teu conhecimento, não perca a tua fé. Não perca as tuas origens. Tem uma coisa que eu não suporto nessa vida. Eu vou contar para vocês hoje. Eu não suporto celebridades. Quem que é celebridade para a senhora? É Deus, é Jesus. Olha o que eles fizeram. Aqui na Terra, uma celebridade. Quem inventou uma vacina, quem inventou a cura de um câncer que está quase saindo aí. A cura da AIDS. Agora, essas celebridades que homens arrumam, e endeusam, e seguem, e brigam por elas. Me perdoe a franqueza, mas esse tipo de celebridade não me serve. Pastor, olha a celebridade fulano de tal, só não quer tirar uma foto? Não. Quero não.
Mas tem alguém que eu espero que esteja tirando uma foto, uma selfie comigo hoje, com você. Que é aquele que tem todo o poder, aquele que está em todos os lugares, e aquele que sabe o que eu e você estamos pensando nesse momento. Para ele eu tiro o meu chapéu. Para ele eu faço uma selfie. Meu maior sonho é vê-lo face a face. O pastor só está dizendo que doeu em Jesus a ingratidão daqueles 9 homens. A ingratidão dói, sim, senhor, dói, sim, senhora. Mas Jesus ficou na ingratidão? Não. Amanhã eu vou terminar falando sobre isso. Você vai aprender que o pecado da ingratidão não é seu. Se for seu, vai lá e se conserta. Se for meu, vamos lá e vamos nos consertar. Mas se o pecado não é nosso, eu vou falar sobre isso amanhã. Deixa com Deus. Por que muitas vezes a gente passa pela ingratidão, pastora Solange? Porque a gente tem que passar. Ou porque a gente tem que aprender a amar. Ou porque a gente tem que aprender a enxergar. Ou a gente tem que aprender a enxergar não com o coração, mas com a razão. Ou mais que isso, com o olhar do Senhor Espírito Santo. Pastora, como é que eu olho com o olhar do Senhor Espírito Santo? Quando a gente começa a estudar a palavra. Quando você conhece a palavra, você começa a andar segundo ela. Esse é o segredo do milagre, da vitória, da mudança, da transformação. Entende? Todo mundo já passou pela ingratidão. O noivo, marido, esposa, pai, filho, patrão. Todos nós já fomos ingratos com alguém e já fizeram ingratidão com a gente. Mas a ingratidão que eu estou falando essa semana é aquela que... E um dia você vai descobrir uma coisa, acho que eu vou falar isso amanhã. É forte o que eu vou falar amanhã, não sei se vocês vão aguentar, mas eu vou falar amanhã. Eu quero que alguém me pergunte amanhã, por que muitas vezes Deus permite eu passar uma ingratidão do tamanho de um boi? Lá na roça a gente fala, do tamanho de um zebu.